Olá, meu nome é Thaís Vieira, sou estudante de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Unesp de Araraquara e hoje eu vou falar sobre a formação de nanopartículas e um pouco mais em detalhes sobre a formação de nanopartículas de ouro. As nanopartículas podem ser definidas como dispersões coloidais ou como partículas sólidas com tamanhos entre 1 e 1000 nanômetros. O que vai determinar o surgimento de um novo material em dimensão nanométrica é a manifestação de propriedades diferenciadas de sua forma mássica. A formação de nanopartículas a partir de estruturas moleculares é denominado cristalização ou nucleação. E o objetivo na preparação de nanopartículas é obter o controle do tamanho, da forma e das propriedades da superfície desse novo material. Todas as características vão ser dependentes do processo de síntese que vai ser empregado para a formação dessa nanopartícula. As nanopartículas podem ser preparadas a partir de métodos físicos ou químicos, segundo duas abordagens principais: o bottom-up, ou seja, de baixo para cima, ou top-down, de cima para baixo. As metodologias top-down geram nanopartículas a partir de partículas maiores. Um exemplo de técnica baseado nessa prática é a sonólise. Práticas baseadas em metodologias bottom-up normalmente empregam processos químicos por via úmida. Nesses casos, as nanopartículas são preparadas a partir de precursores atômicos ou moleculares que se ligam quimicamente. As nanopartículas obtidas permanecem dispersas em solução. Nessa imagem, nós observamos a evolução das duas técnicas ao longo dos anos. E podemos observar que, hoje em dia, as técnicas baseadas no bottom-up são as mais utilizadas. A cristalização, ou seja, a formação das nanopartículas, é definida como um processo de geração de uma fase sólida cristalina a partir de uma fase homogênea, podendo ela ser uma solução, sólidos fundidos ou uma fase gasosa. Esse processo envolve basicamente duas etapas: a nucleação e o crescimento. A etapa de nucleação consiste na geração de núcleos a partir dos monômeros, unidades básicas necessárias para iniciar a cristalização. No caso de partículas metálicas, por exemplo, os monômeros seriam os átomos metálicos em solução. É essencial criar as condições necessárias para que as moléculas do sistema se aproximem e deem origem a estes núcleos pioneiros, condições das quais submetem a reação a um grau de supersaturação, onde a concentração do soluto na reação é superior à concentração de saturação, ou seja, o limite de solubilidade. Este estado é naturalmente muito instável, induzindo assim a etapa de nucleação. A segunda consiste no aumento do tamanho dos núcleos através da incorporação dos monômeros às superfícies dos cristais. Esse processo é basicamente controlado pela difusão dos monômeros na solução, que seria então a etapa de crescimento das nanopartículas. O método mais utilizado para a formação de nanopartículas consiste na síntese química de cristais inorgânicos via processos coloidais, conhecidos como métodos bottom-up, como já explicado anteriormente. Esse processo pode ser dividido em 5 etapas. Na primeira etapa, ocorrem reações entre os precursores, gerando um monômero de interesse. Por exemplo, a redução de um sal metálico por um agente redutor, gerando átomos metálicos em solução. A segunda etapa consiste na interação entre os monômeros, gerando clusters ou núcleos, e início do crescimento destes. Essa etapa é reversível, uma vez que as reações de dissolução dos núcleos e de formação dos mesmos apresentam a mesma ordem de grandeza de velocidades. A terceira etapa consiste na formação de núcleos com tamanho crítico, tornando o processo de crescimento irreversível. Já na quarta etapa, ocorre o crescimento dos cristais, controlado pela difusão dos monômeros no gradiente de concentração da dupla camada elétrica dos cristais. A combinação de agentes estabilizantes, solventes e condições experimentais controlam a cinética de crescimento. E por fim, na quinta etapa, consiste a interação entre os nanocristais formados na etapa anterior, produzindo estruturas maiores. Tal processo é governado pelas interações partícula-partícula e partícula-solvente. Do ponto de vista termodinâmico, a formação dos cristais está relacionada à variação de energia livre durante as 5 etapas do processo. De fato, o cristal irá crescer em um arranjo geométrico de forma a minimizar sua energia superficial. Nessa figura, é representada a variação de energia livre para cada uma das 5 etapas de formação dos cristais, em função do tamanho dos clusters, ou núcleos.
Nas etapas 1 e 2, o processo de cristalização é reversível. Porém, quando o tamanho crítico do cristal é atingido, a variação de energia livre é máxima. A partir desse ponto, o crescimento se torna irreversível e as partículas tendem a adotar o tamanho e uma forma que minimizem sua energia livre. As nanopartículas possuem alta energia superficial, ou seja, elas são termodinamicamente instáveis e possuem a tendência natural de se aglomerarem e crescerem, diminuindo a energia total do sistema. Para evitar o crescimento descontrolado dessas partículas, normalmente são utilizados dois mecanismos básicos de estabilização. O primeiro é a repulsão por cargas elétricas e o segundo, a adição de um agente estabilizante. No primeiro caso, as nanopartículas se repelem por apresentarem uma superfície eletricamente carregada. Já no segundo caso, as nanopartículas não se agregam por possuírem na superfície um agente protetor conhecido como passivante. O passivante impede a aglomeração das partículas por meio do efeito estéreo. Dentre os materiais utilizados como passivantes estão os surfactantes, polímeros ou moléculas orgânicas com grupos polares. O ouro é considerado o elemento químico que apresenta a maior inércia frente às agressões de natureza corrosiva. E devido a essa propriedade, o metal exibe um amplo espectro de aplicações, tanto em eletrônica como em biomedicina, como em catálise. E em muitos desses casos, o ouro é utilizado em dimensões nanométricas. O ouro em dimensões nanométricas apresenta propriedades ópticas singulares. Um exemplo clássico desse comportamento é reconhecido quando se prepara soluções coloidais desse metal. Tais coloides podem exibir diversas tonalidades na região do visível. O primeiro relato de objeto com nanopartículas de ouro data do século IV a.C., o cálice de Licurgo. Fabricado pelos romanos, é constituído de partículas de ouro e prata em uma matriz de vidro, que ao ser iluminada externamente enxerga-se uma coloração amarela esverdeada, como observado na figura, e devido aos processos de espalhamento de luz. Já ao ser iluminado por dentro do cálice, enxerga-se a luz transmitida e com ela uma coloração vermelha, característica de nanopartículas de ouro. O primeiro estudo propriamente dito de partículas de ouro teve início no século XIX, quando Michel Faraday realizou a síntese destas utilizando fósforo como agente redutor e disulfeto de carbono como solvente e estabilizante. Porém, foi apenas na década de 1950, com o advento de técnicas de microscopia de alta resolução e microscopia eletrônica de transmissão e microscopia de tunelamento, que o estudo de nanopartículas começou a ganhar espaço na ciência. Na década de 1950, Turkevich realizou o primeiro estudo que racionalizou a síntese de nanopartículas de ouro em meio aquoso. Dentre os métodos utilizados para a síntese de nanopartículas de ouro esféricas em solução aquosa, o método mais utilizado atualmente é o método elaborado por Turkevich, com algumas modificações introduzidas por Frenz. Turkevich foi o primeiro a demonstrar a possibilidade de variar o tamanho da partícula através do controle da concentração de agente redutor e da temperatura de reação. A síntese se baseia na redução do ácido tetracloráurico com citrato de sódio, e apesar da simplicidade experimental, o mecanismo de formação das partículas ainda não foi completamente elucidado. Nesse método, o citrato apresenta 3 papéis diferentes. Ele é o agente redutor, agente estabilizante e controlador do pH. Dessa forma, é possível controlar o tamanho das partículas de ouro, variando a proporção citrato e sal de ouro, temperatura e agitação. A formação de nanopartículas de ouro utilizando o citrato como agente redutor pode ser dividida em 4 etapas: as reações de redução, desproporcionamento, nucleação e crescimento. Na etapa de redução, a espécie AuCl4 é reduzida, gerando AuCl2, e a oxidação do citrato, gerando acetona de carboxilato, ou ACDC. Na etapa de desproporcionamento, ocorre a redução do AuCl2,
AU0, catalisado pela formação de um complexo entre o AuCl2 e a ACDC, gerando os primeiros núcleos, mostrando que a concentração de ACDC influencia diretamente na etapa de nucleação. Nas condições de síntese, a ACDC sofre decomposição térmica, gerando acetona, que por sua vez pode atuar reduzindo o complexo AuCl4, contribuindo para o aumento da concentração de AU0 durante a etapa de crescimento dos núcleos. As nanopartículas de ouro coloidal vêm sendo usadas tecnologicamente há centenas de anos, devido às propriedades ópticas, em particular para a coloração de vidros e cerâmicas. Atualmente, ela é empregada com 4 objetivos principais: a visualização, transporte, fonte de calor e detecção. Das aplicações modernas das nanopartículas de ouro, o diagnóstico, como no uso e detecção de doenças, é o mais consolidado. Nanopartículas de ouro são um agente de contraste muito atraente, já que podem ser visualizadas com uma grande variedade de técnicas diferentes. As técnicas mais comuns utilizadas são baseadas na interação entre as nanopartículas de ouro e a luz, devido às propriedades das partículas de absorverem fortemente a luz visível. Uma outra aplicação das nanopartículas de ouro é como fonte de calor. As nanopartículas de ouro podem gerar calor quando essas interagem com ondas eletromagnéticas e, por esse motivo, podem ser usadas para aplicações biomédicas. Uma outra aplicação também que vem sendo muito utilizado é a aplicação das nanopartículas de ouro como sensores ativos. O objetivo da presença de nanopartículas de ouro em um sensor é especificamente registrar a presença e a concentração de uma determinada molécula ou analito em uma amostra. E por último, as nanopartículas de ouro também têm sido utilizadas para a entrega de moléculas às células. Para este efeito, as moléculas são adsorvidas na superfície das partículas de ouro e em seguida introduzidas nas células. Essas partículas de ouro podem ser funcionalizadas e possuírem maior afinidade a células não saudáveis. Isso mostra que as nanopartículas de ouro possuem diversas aplicações essenciais. Por isso, o domínio e o conhecimento da síntese dessas nanopartículas é de extrema importância para o desenvolvimento da biotecnologia e de outras áreas necessárias para a sociedade.